Imagine estar acorrentado por 50 dias, sem espaço para se esticar por inteiro, ouvindo apenas o rangido da madeira e o som das ondas. Essa imagem resume uma das partes mais cruéis da história: a logística, a violência e a resistência que permitiram levar milhões de pessoas da África para as Américas. Neste vídeo, vamos entender como funcionavam os navios negreiros, da captura até o desembarque, e por que essa travessia deixou marcas que continuam até hoje. A jornada começava muito antes do oceano. No interior da África, comunidades eram atacadas, aldeias saqueadas e famílias separadas. Pessoas capturadas eram forçadas a caminhar por dias ou semanas até a costa. Essas marchas já faziam parte de uma engrenagem brutal: transformar vidas em mercadoria. Nas regiões costeiras, lugares como Luanda, Benguela e a Costa do Ouro se tornavam centros de comércio humano. Ali, homens, mulheres e crianças eram avaliados como mercadorias. Dentição, musculatura, cicatrizes e feridas podiam definir quem embarcaria primeiro, quem esperaria e quem seria descartado. Esses locais funcionavam como centros de organização do tráfico, armazéns, registros improvisados e listas que transformavam pessoas em números. Então, vinha o embarque. Nos porões dos navios, o espaço era tão pequeno que muitas pessoas não conseguiam sequer se deitar por inteiro. O teto era baixo. Os corpos ficavam lado a lado, muitas vezes acorrentados uns aos outros. Havia pouca ventilação, quase nenhuma higiene, calor intenso e um ar pesado que dificultava a respiração. A travessia pelo Atlântico podia durar entre 30 e 60 dias. Mas muitos relatos falam de cerca de 50 dias. Doenças se espalhavam rapidamente. A mortalidade podia chegar entre 10% e 20%. Quando alguém morria, o corpo era lançado ao mar. Para evitar rebeliões, a tripulação usava alimentação forçada, castigos e isolamento. No convés, a rotina seguia com velas, navegação e registros comerciais. Mas no porão, a realidade era outra. Homens, mulheres e crianças passavam noites sem espaço, dias de suor, sede e sofrimento. Mesmo assim, surgiam formas de resistência. Cantos baixos, orações, ritmos e fragmentos de línguas ajudavam a manter viva a memória de quem eram. Esses gestos funcionavam como uma resistência silenciosa diante da violência. Um fio invisível entre o passado vivido e o futuro desconhecido. Depois de atravessar o Atlântico, muitos desembarcavam em lugares como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Chegavam debilitados e eram submetidos a novas inspeções antes dos leilões. Famílias eram separadas mais uma vez. Pais, filhos e cônjuges podiam ser vendidos para destinos diferentes: engenhos de açúcar, plantações de café e outras propriedades. A partir dali, começava uma rotina de trabalho forçado, jornadas longas, castigos e condições precárias. A punição pública, muitas vezes com açoites, era usada como forma de disciplina e terror. Mas essa história não é feita apenas de sofrimento. E é importante não deixar que a brutalidade do sistema apague as pessoas que o viveram. A resistência apareceu de muitas formas. Línguas, religiões e tradições foram preservadas. Gestos de solidariedade ajudavam a suportar o intolerável. Muitos também tentaram fugir. Quilombos surgiram como espaços de liberdade e autonomia. Entre eles, Palmares se tornou um dos maiores símbolos de resistência contra a escravidão. A escravidão foi oficialmente abolida no Brasil em 1888 com a Lei Áurea. Mas o fim legal não apagou as consequências desse sistema. A falta de reparação deixou marcas profundas nas desigualdades raciais, nas oportunidades e na memória coletiva. Mais de 12 milhões de africanos foram capturados para o tráfico transatlântico. Cerca de 5 milhões foram enviados para o território que hoje é o Brasil.
Por trás desses números, existem vidas, histórias e culturas que resistiram. A memória desse passado ainda pode ser encontrada em lugares como o Cais do Valongo. Redescoberto em 2011, ele revelou vestígios de uma história que ficou enterrada por muito tempo. Esses lugares nos obrigam a olhar para o passado e reconhecer as raízes das desigualdades do presente. 50 dias acorrentado. Para a maioria, esse era apenas o começo. Mas a humanidade que sobreviveu a essa travessia também chegou do outro lado e não foi apagada. Se este vídeo te tocou, deixe memória nos comentários, compartilhe e se inscreva para que essa história nunca seja esquecida.